Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Agora, então, a nossa quarta lição, que tem como título a parábola do tesouro escondido, da pérola de grande valor e da rede lançado ao mar. Então, na lição de hoje, nós passaremos, então, por essas três parábolas do Senhor Jesus. E nós temos como nosso texto áureo o texto escrito lá em Colossenses, no capítulo 2, nos versos de número 2 e 3, que assim está escrito: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento dos mistérios de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Fazendo aqui um breve destaque, que Cristo, então, é onde nós venhamos a encontrar esses tesouros escondidos. A nossa leitura bíblica está registrado lá no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 13, a partir do verso 44 até o verso de número 50, que assim está escrito: também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro assim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se apanham para os cestos os bons. Os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, mais uma vez, dando sequência ao estudo de parábolas, e após então a parábola do trigo e do joio, Jesus agora inicia mais essa série de 3 parábolas com o mesmo tema, que é justamente o reino dos céus. Para o nosso estudo de hoje, nós vamos passar aí pelo nosso roteiro, lembrando que iniciamos com a introdução, onde iremos trabalhar justamente o que vai ser colocado durante a lição, durante o desenvolvimento, as suas particularidades, e o desenvolvimento propriamente dito nesses 3 tópicos, conforme costume, sendo o primeiro deles a preciosidade do reino de Deus, onde nós encontramos
nas duas primeiras parábolas, a parábola do tesouro escondido e a parábola de grande valor, assim como nessas duas parábolas o nosso segundo item, que é a necessidade de renúncia. Agora então o nosso terceiro tópico, baseado na nossa terceira parábola, quando diz a distinção final entre justos e injustos. E para finalizarmos a nossa lição, encerraremos então com a conclusão, o que nós já trabalhamos durante toda a nossa aula. Dando então início ao nosso material de classe, que nós temos assim registrado na nossa introdução, o primeiro parágrafo assim está descrito: dando continuidade aos seus ensinos através de parábolas, Jesus conta mais 3 delas, em 2 das quais fala do incomparável valor do reino de Deus, as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor. Na parábola seguinte, a da rede lançada ao mar, ele fala da separação entre justos e injustos que haverá na consumação de tudo. Então, a nossa lição está baseada nessa divisão, nas 2 primeiras parábolas, justamente Jesus fazendo a comparação do reino de Deus com a preciosidade de materiais existentes na terra, bem como a nossa última, sendo já ela um reforço da parábola anterior do joio e do trigo e do joio, justamente a separação entre justos e injustos. Dando sequência no nosso segundo parágrafo da introdução, no material de classe assim está descrito: lembremos que o mestre está falando de coisas espirituais. Isto é importante porque, da mesma forma que na sua manifestação muitos esperavam a restauração material do reino do Messias, agora há os que esperavam desfrutar os benefícios do reino somente neste presente século. Jesus foi claro em ensinar que o seu reino não é deste mundo. E nós vemos essa colocação de Jesus, que o reino dele não é deste mundo, inclusive no momento da sua crucificação. E ele precisa ser isso enfatizado quando então nós vemos descrito lá em Coríntios, Paulo ensinando à igreja em Corinto justamente que a chamada de Deus é para algo essencial, é algo maravilhoso, mas que não é nessa terra. Por mais que sejamos abençoados, cercados por Deus com toda sorte de bênçãos para essa terra, porém, o principal, o melhor, o objetivo de Cristo Jesus ter vindo à terra para morrer por nós, não é por essa terra. É quando ele fala aos Coríntios: se esperarmos em Deus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, um destaque importante: Deus, assim no trato das suas parábolas, está falando de coisas espirituais e não somente materiais ou desta terra. No nosso terceiro parágrafo, então, da nossa introdução, vamos examinar cuidadosamente as Escrituras, pois elas contêm um mapa para encontrarmos o precioso tesouro e desfrutarmos todas as riquezas do Evangelho. Então, é na palavra de Deus, é no ensino que Deus assim nos traz, é que nós alcançaremos essa riqueza que trataremos nessa lição de hoje, sendo a parábola do tesouro escondido, da pérola de grande valor. E já nesta terra vamos desfrutar dessas riquezas que nos é disponibilizado. Lembrando que quando aceitamos a Jesus, quando recebemos verdadeiramente o Evangelho de Cristo Jesus, nós já estamos vivendo em regiões celestiais e temos comunhão com Deus. Amém. Indo agora então para o nosso primeiro tópico a ser trabalhado, a preciosidade do reino de Deus. No nosso primeiro parágrafo, nós temos então, Jesus usa a parábola do tesouro escondido e da pérola
para falar do grande valor do reino de Deus. Na primeira, o homem encontra o tesouro quando aparentemente não o estava procurando. Na segunda parágrafo, ou no segundo caso, o comerciante busca boas pérolas e encontra uma de grande valor. Ambos reconhecem que a grandeza do que foi encontrado justificava a venda de tudo o que possuíam para adquiri-lo. Então, observem esses detalhes da parábola, que justamente no primeiro comparação que Jesus faz, primeira parábola, nós vemos que ele não estava buscando isso, mas ele encontra. Sendo então, mas no momento em que se encontra, ele já vê a preciosidade daquilo, do que ele encontrou. Já no segundo caso, ele estava buscando essa pérola, estava buscando esse item de grande valor. E quando ele achou, da mesma forma, ele reconheceu, ele valorizou esse item, que no caso da parábola, a pérola. Então, no caso, as comparações a ambas parábolas, nos textos que nós assim lemos, o que tem de conexão das duas é justamente, não importa se estava procurando ou se estava procurando. O fato é que ao receber essa informação, ou ao chegar até ele essa preciosidade, eles reconhecem o valor. E é justamente o que nós precisamos dar o destaque na nossa lição. Ao recebermos ou ao ouvirmos a palavra de Deus, recebemos Deus na nossa vida, nós primeiro temos que reconhecer esse valor. Se nós estávamos buscando ou não estamos buscando, enfim, mas nós encontramos. Encontrando Jesus, precisamos dar o devido valor a esse achado, a essa preciosidade. Dando sequência no nosso segundo parágrafo, o que nós temos assim colocado? O Senhor fala de pessoas não religiosas que, a exemplo dos gentios, não buscavam a Deus. E isso, já gostaria de interromper o nosso material de classe para nós fazermos a leitura. Justamente temos isso registrado tanto em Romanos quanto em Isaías, a mesma situação. Quando lá em Romanos, no seu capítulo de número 10, nós temos a expressão no verso de número 20, que assim está descrito. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Continua o 21, mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então o Israel, que Deus estava ali falando constantemente, não deram valor. Mas aquele que nem estava buscando ao Senhor, o Senhor se revelou e deu o seu devido valor. Voltando no material de classe, continuando o texto, e de alguns que, como o apóstolo Paulo, têm a sua religiosidade e buscam ansiosamente. Nos dois casos, Deus pode abrir os olhos para as insondáveis riquezas de Cristo Jesus. O destaque agora do nosso exemplo, de que buscava ansiosamente, é o nosso irmão Paulo. Pois ele descreve isso na sua defesa, quando ele é acusado de diversas coisas, e colocado em xeque, inclusive, o seu ministério. Ele vem falando que ele era fariseu, dedicado, cresceu aos pés de Gamaliel, no temor do Senhor, perseguidor, no sentido de o temor que ele tinha pelo cumprimento da palavra. Ele foi perseguidor dos fiéis inicialmente. E Deus, aprove a Deus, então, no caminho de Damasco, se revelar a ele. Por mais que ele buscasse, ou não tinha um entendimento verdadeiro, mas no seu coração ele buscava fazer o que era correto. Ele buscava essa pérola de grande valor. E ele encontrou, ou foi encontrado por Cristo Jesus, no caminho
de Damasco. E Jesus então se revelou a ele e ensinou a ele como deveria seguir ou proceder a sua vida. O interessante que a gente precisa destacar, que é nos dois casos então, Deus abriu os olhos e se revelou aos que então de bom grado novamente assim recebem e reconhecem o Evangelho de Cristo Jesus como uma preciosidade que nós precisamos então dar essa atenção. Na sequência do nosso texto, nós temos então no terceiro parágrafo assim descrito: o maior destaque das duas histórias é a preciosidade do reino de Deus. Aquele que o encontra e reconhece o seu valor é capaz de se desfazer de tudo o que possui para tê-lo. O valor do reino está na pessoa do próprio Cristo. É nele que estão escondidos todos os tesouros. E quem o tem, desfruta de todas as bênçãos. É o que nós temos registrado em Efésios, no capítulo 1 e no verso 3. E considera todas as outras coisas como perda, a exemplo do nosso irmão Paulo. Mas voltemos aqui, um destaque, o importante desse primeiro tópico é nós frisarmos, destacarmos a preciosidade do reino de Deus. O reino de Deus não é uma coisa de pequeno valor, ou uma coisa que a gente possa não dar tanta atenção. Quando nós reconhecemos, ou conhecemos, na verdade, o reino de Deus, conhecemos a Cristo, conhecemos verdadeiramente o Evangelho, não tem como, é impossível nós não acreditarmos a Ele o valor que lhe é devido, que Ele tem. E fica bem claro na descrição aí das nossas duas parábolas, que ao reconhecer esse grandioso valor que é o Evangelho de Cristo Jesus, tudo o que possui, ele é então desfeito para ter esse reino. E aqui, meus irmãos, há um destaque especial, uma meditação especial para nós, porque justamente quando nós encontramos a Cristo Jesus, todas as demais coisas nós vemos que ela não tem valor. E o principal valor, ou o que há de maior, de melhor, é o Evangelho, que preenche o homem, que traz justamente a satisfação, a alegria e a razão de viver. Coisa que nenhum bem, nada nesta terra pode preencher o ser humano. Mas o Evangelho de Cristo tem o poder, a capacidade de nos satisfazer, ou de nos preencher. Tanto que na parábola que nós vemos, é pelo gozo de ter encontrado essa preciosidade, a alegria de encontrar Cristo Jesus, vai lá nas duas parábolas nós vemos que os participantes, então, o que encontrou o tesouro, se desfaz de tudo quanto tem, justamente para adquirir essa preciosidade que é Cristo Jesus. Um detalhezinho, tem um hino que eu gosto muito, que é uma adoração semelhante até a um salmo, quando o escritor desse hino, ele vai falando, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Uma mensagem linda de adoração. Porém, tem um verso nesse hino que me chamou a atenção, me fez refletir, que é quando ele está tratando, vai ser difícil, eu sei, é o que está descrito na letra desse hino. Vai ser difícil, eu sei, deixar tudo por Cristo, pelo Senhor. É quando nós vemos, então, que essa expressão justamente é de alguém que ainda não conhece Deus, que ainda não teve o prazer de um encontro verdadeiro com Deus. Para o fato de, quando nós reconhecemos, ou vemos, ou conhecemos, na verdade, precisamos conhecer a Deus, para ver então a grandiosidade que é o nosso Deus e
a alegria que é estar na sua presença, que é sentir o movimentar do Espírito, que é ser preenchido totalmente a nossa alma. Quem conhece a Deus não tem como dar qualquer coisa de valor às demais coisas. E não vai ser difícil deixar todas as coisas para ter Cristo Jesus. Então isso claramente nos mostra que o quanto mais conhecemos a Deus, mais fácil é nós deixarmos tudo o que está em nosso meio para justamente termos o nosso Deus. E quanto menos conhecemos a Deus, mais difícil, sim, realmente, por não conhecermos a Deus, é muito difícil deixar as coisas que estão à nossa volta. Deixar o amor, as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. É impossível alguém renunciar, alguém deixar as coisas dessa terra não conhecendo a Deus. Tão somente na oportunidade, no privilégio de termos o conhecimento de Cristo Jesus, é que nós podemos facilmente deixar e reputar essas coisas como nada. E é justamente o que nós temos aqui registrado em Filipenses, no capítulo 3, uma bonita expressão e verdadeira do apóstolo Paulo, quando então, escrevendo à igreja de Filipo, a partir do verso de número 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Aqui deixa claro, se ele podia se orgulhar de alguma coisa, né? Eu sou israelita, sou benjamita, sou descendência da carne de Abraão, sou fariseu, doutor da lei. Todas essas coisas que poderiam dar status, dar alguma fama, até questões financeiras de retorno a ele, pelo seu conhecimento, pela sua estatura social. Porém, ele fala que teve isso tudo como perda. E o detalhe, ao comparar com a preciosidade do que ele encontrou, que é o Evangelho de Cristo Jesus revelado a ele, ele falou que todas essas coisas que poderia parecer algo útil ou de encher os olhos, para ele comparando, ele falou, nossa, isso é esterco, isso não é nada, é algo desprezível perto da grandiosidade que é Cristo Jesus e a salvação que a nós está proposto. Então, fica isso bem claro e evidente. À medida que conhecemos a Deus, aí verdadeiramente nós vamos reconhecer o seu valor. E as demais coisas, nós veremos que isso não é nada. Também nós temos esse texto em 2 Coríntios, no seu capítulo de número 4, e os versos de 16 a 18, quando diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno, de glória muito excelente, não atentando nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, passageiras, e as que se não veem são eternas. Então, por mais que esse corpo venha se deteriorar ou venha se desgastar
nessa terra e venhamos a sofrer, né, como ele diz no verso de número 17, uma momentânea tribulação, conforme Jesus também assim colocou: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Mas em comparação ao que nos está reservado, vale a pena. É muito melhor, é muito maior o reino de Deus, a sua justiça, do que todo e qualquer bem terrestre que venhamos a encontrar ou possamos assim desfrutar. Na sequência, agora no nosso quarto parágrafo, nós temos no nosso material de classe: se Cristo é o nosso tesouro permanente, então é nele que nós temos que colocar o nosso coração. Dizer que Cristo é o nosso tesouro e, no entanto, vivemos ansiosamente correndo pela aquisição de outros tesouros, então quer nos parecer que a posse de Cristo não bastou para preencher o desejo de possuir algo de valor. E é justamente quando então nós precisamos nos atentar para isso. Cristo é o valor, é essa grandiosidade preciosa e de inexplicável valor. Conhecemos a Deus a esse ponto? Então nós não buscaríamos outro e qualquer tesouro desta terra. É quando nós precisamos lembrar da parábola do semeador, onde os solos são justamente as nossas vidas. E lá em particular, o semeado entre os espinhos, semeado a palavra, ou que foi falado ao coração, que é um solo entre os espinhos, observemos novamente que ele nasce, germina a semente, começa a crescer, porém os espinhos sufocam. E justamente é o amor a este mundo, o amor às riquezas, o amor, os tesouros deste mundo não deixa a árvore crescer e nem produzir frutos. Justamente é o que acontece quando nós, mesmo estando recebendo o Evangelho, verificando o seu poder, verificando a sua grandiosidade, mas nós não demos o devido valor. Então as coisas deste mundo vêm e sufocam, e não deixam desenvolver. Por isso, aqui está descrito que nós vamos buscar outros tesouros, porque nós não demos o devido valor ao tesouro que é Cristo Jesus. Serve de alerta para todos nós. Ainda no parágrafo de número 4, nós temos: para aquele que tem Jesus como seu tesouro, todos os demais tesouros serão considerados como secundários, sendo que neles não estará o coração do homem, conforme o Senhor Jesus ensinou: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. É justamente o que a gente pode fazer de comparação. Se o que eu tenho de valor, ele pode ser retirado de mim nesta terra por forças externas ou por pessoas ao meu redor, isso demonstra para a gente quão vaidade é esse tesouro, quão passageiro é esse tesouro. Quando que nós vemos isso falado nas Escrituras, que ninguém, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada, 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 nada. O grande tesouro eterno, espiritual, ninguém pode tomar de nós. Ninguém. Ninguém. Mas os temporais, os tesouros de vaidade, nós justamente temos esse destaque. A traça ou a velhice vai consumir, a ferrugem vai deteriorar, vai consumir ao ponto de não mais existir esse tesouro. Assim como ladrões podem vir e roubar, tomar de nós. Esses são os tesouros
justamente temporais, que nós não podemos dar o valor principal, sendo que o nosso valor principal tem que estar em Cristo Jesus, sendo o nosso tesouro. Continuando o nosso parágrafo 4, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. As riquezas desta vida são efêmeras e perecíveis e não nos acompanham por toda a vida. Porém, Jesus, o nosso tesouro inigualável, permanecerá conosco por toda a eternidade. E nós temos isso descrito lá em Mateus, no capítulo de número 6, justamente essa colocação citada, quando dos versos 19 e 21 está assim escrito: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E não adianta, essa sentença é a máxima. O que nós damos de valor, lá vai estar a primazia da nossa atenção. Se o nosso maior tesouro for as riquezas, nós vamos fazer de tudo para ser rico, milionário, enfim, riquezas. Se o nosso tesouro é desfrutar dos bens dessa vida, dos prazeres dessa vida, nós vamos nos mergulhar nas concupiscências aí da carne, nas concupiscências aí dos olhos. Mas, se o nosso grande valor, o nosso grande tesouro, a nossa pérola de grande valor for Cristo Jesus, Ele tomará então o principal da nossa vida, o nosso alvo, o nosso objetivo, e nós rumaremos em direção a Cristo Jesus. Por isso que está lá descrito: conheçamos e prossigamos a conhecer o nosso Deus, porque isso vai nos, primeiramente, dar a dimensão da grandiosidade que é os céus, Cristo Jesus, o Evangelho, e bem como, ao olharmos, assim como Paulo, vamos ver que os bens dessa terra são desprezíveis e passageiros, mas Cristo Jesus, eterno. Então, quando nós entendemos ou conhecemos que há um tesouro eterno, vida eterna, o que é 40, 50, 60, 70, 80, 120 anos comparado com a eternidade? Então, o infinito, usando a matemática, qual a diferença do infinito para 120 anos? Logicamente, os 120 anos são desprezíveis. Racionalmente, muito mais é o desfrutar da glória, da presença de Deus eternamente. Isso é inexplicável e por isso é destacado como grande tesouro ou uma pérola de grande valor. Na sequência, agora no nosso segundo tópico, a necessidade de renúncia. É justamente então quando nós reconhecemos o valor, como iremos nós proceder mediante a esse achado, conforme diz a parábola. Nós recebemos o Senhor, e agora? O que temos? Como procederemos? É o que vemos descrito na parábola, quando no texto de classe assim diz: ambos os personagens das duas parábolas venderam tudo quanto tinha para a aquisição do que havia achado. É claro que o Senhor não está falando em se pagar preço pela salvação. Ela vem pela graça de Deus mediante a fé em Cristo. Jesus fala da renúncia que deve praticar aquele que ingressa no reino. Tudo o que é da vida anterior deve ser lançado fora, abandonado, vendido. Paremos aqui um pouco. É quando nós temos nessa parábola, e é importante destacar, é que não está se tratando de compra, no sentido de valor. Nós vamos comprar o reino de Deus vendendo as nossas coisas. Os valores dessas coisas são efêmeras. A gente não consegue comprar nem estatura, a gente não consegue comprar tempo de vida com os recursos, quanto mais em se tratando
dos céus, Cristo Jesus. Não é disso que se trata. E isso precisa ficar bem claro. Porque não há essa questão de pagar o preço. A salvação, Cristo Jesus em nossas vidas, chegou até nós pela graça. É quando nós temos o texto lá em Efésios, no capítulo 2 e no verso 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. É a vontade de Deus se revelando a nós, e Ele que pagou o preço para que nós possamos ter acesso a Deus. É na cruz do Calvário, a ação do amor, da justiça de Deus, que nos comprou. Então o preço já foi pago por Ele. A salvação está a nós disponível, mediante a fé em Cristo Jesus. É quando então nós não podemos nos embaraçar com as coisas dessa vida, ou não podemos dar a prioridade, o valor. Todas essas coisas nós precisamos deixar de lado e colocar como a primazia Cristo Jesus. Ele tem que ser o primeiro lugar das nossas vidas. Todas as demais coisas que possam nos impedir, Jesus vem nos ensinando. Se o teu olho te impede de ir ao céu ou de ter o reino de Deus, arranca teu olho fora. Melhor ir para o céu, de uma forma metafórica, sem um olho, do que com o completo não ir para o céu. Então precisamos dar essa importância e tudo que nós tivermos deixar de lado. Não ser a primazia da nossa vida. Precisamos renunciar tudo isso. E lembrando uma expressão que nós temos lá em Êxodo capítulo 10, no verso 26, quando da saída do povo do Egito, Faraó propõe ao povo de Israel, quando ele fala, não, vai lá, adora, deixa aqui o seu gado, ou deixa aqui suas crianças, cheio de propostas para nós não irmos completamente para o deserto adorar a Deus. Mas a expressão de Deus através de Moisés nem uma unha ficará no Egito. Nada nosso tem que ficar. O nosso coração não pode estar nas coisas desta terra. E se qualquer coisa que seja está nos impedindo, se liberta disso, renuncia a isso, para alcançar então o reino de Deus. Já no nosso segundo parágrafo nós temos: se alguém deseja o reino de Deus e não renuncia a tudo quanto tem, não é digno dele. Jesus diz que aquele que vem após ele e não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser seu discípulo. Eu já gostaria de ler com os irmãos, aí em Lucas, no capítulo de número 14 e no verso de número 33, que assim diz a palavra: assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, se a minha prioridade não for o Senhor, não pode servir a Deus. Por qualquer que seja essa outra coisa, é chamada de idolatria, porque tomou o lugar de Deus. O lugar de Deus é o primeiro lugar da nossa vida. Todas as demais coisas, como já citamos, são secundárias. E se essas coisas estão no primeiro lugar, nós precisamos renunciar. O que quer que seja. Seguindo então o segundo parágrafo, nós temos: o Senhor coloca como condição essencial deixar tudo o que temos e o que somos para adquirir o reino de Deus. Isso inclui deixar o eu, o orgulho, vaidades e tudo que é próprio da velha natureza. Inclui também bens materiais e até pessoas, se maior interesse e afeição forem dedicados a elas do que ao verdadeiro tesouro, que é Cristo Jesus. Para alcançarmos a Deus, e vimos também o texto lá de Filipenses, Paulo deixou tudo, renunciou tudo, justamente para agradar e para seguir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Da mesma forma, lá em Êxodo, não pode ficar nenhuma unha no Egito.
E agora nós vemos aí em Marcos, no Evangelho de Cristo Jesus escrito por Marcos, no seu capítulo de número 10, o mancebo de qualidade. E aqui nós temos esse destaque quando Jesus olha para ele, que estava buscando o reino de Deus, cumpria então os mandamentos da lei assim propostos na antiga aliança, e a expressão de Jesus é que Jesus vendo o amou, mas sondando o profundo do seu coração, viu que o coração dele estava nas riquezas em primeiro lugar, e falou para ele: te falta uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e me segue, encontrarás, terás um tesouro nos céus. É quando nós vemos que aquele homem, esse jovem rico, mancebo de qualidade, vai embora triste. Aqui é importante destacar que Deus não está falando contra riquezas ou possuir riquezas, mas sim no colocar a confiança, ou ter o amor às riquezas em primeiro lugar. Isso é o problema. É quando então nós temos no verso de número 24, assim descrito na palavra: e os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ah, se é rico não entra no reino de Deus. Não é isso. Deus não está falando, Jesus aqui não está falando contra as riquezas, mas contra o amor às riquezas, ou contra a confiança nas riquezas. A nossa confiança, o nosso maior valor tem que ser Cristo Jesus. E as riquezas ou demais coisas nos serão acrescentadas. Deus nos dá, para uns Deus dá riqueza, para outros não. Mas a importância e o maior valor, Cristo Jesus. É quando então esses bens materiais não podem assumir a primazia, o primeiro lugar das nossas vidas. Até mesmo pessoas. E não é difícil a gente ouvir muitas vezes que se o Senhor não fizer isso, ou não salvar meu filho, ou não salvar minha mãe, ou não curar, ou não fazer aquilo, eu não sirvo ao Senhor. Ué, o que é mais importante? O filho, a mãe ou o próprio Deus? Aí que está o destaque, o primeiro lugar realmente de tudo que possa existir na face da terra é Deus. Depois de Deus, aí tem a família, a igreja e assim por diante. Mas o primeiro, Deus. Então, se eu sou ofendido na igreja, continuo servindo a Deus, porque Ele é o primeiro lugar da minha vida. Se eu perco a minha família, assim como Jó, nu vim para este mundo, nu voltarei para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Então o Jó não foi as riquezas, não foi a família, nada conseguiu tirar Jó da presença de Deus, porque justamente o seu coração estava voltado a Deus. Ele tinha o primeiro lugar. E nós temos descrito aí em Mateus, no capítulo 10, no verso de número 37, essa colocação: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que mim, não é digno de mim. Aqui não está falando para você não amar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Não, é o primeiro lugar é Deus. Se o seu filho, sua mãe, seu pai estão acima de Deus, idolatria. Primeiro lugar, Deus e sua palavra. Hebreus também, um outro exemplo bonito que nós temos assim a destacar, quando em seu capítulo de número 11, nos versos de número 24 e 26, assim temos a expressão bíblica: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Já pulando para o 26 então, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Então, por mais
que ele poderia desfrutar de benefícios sendo filho da filha de Faraó, status, riquezas e assim por diante, o seu maior valor foi Cristo Jesus, ou a salvação através do Evangelho de Cristo Jesus. Como também em 1 Coríntios, no capítulo de número 9 e no verso de número 24 e 25, quando diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Então, ele coloca aqui a comparação. O atleta, podemos citar o caso das Olimpíadas, ele passa anos e anos e anos se preparando para aquele momento, e só vai ganhar um. Só o primeiro lugar tem um destaque. Mesma coisa o lutador, ele se abstém de alimentação, de tempo, de família, de tudo nessa vida, para justamente alcançar o pódio. Aí então Paulo vem com um alerta: nós precisamos correr da mesma forma, nos preparar da mesma forma, mas agora não por uma coroa corruptível, mas para uma incorruptível, o reino de Deus, a preciosidade que é Cristo Jesus, é a salvação, o reino de Deus. Então, olha só, se esses atletas, esses renunciam tudo para conseguir o pódio, muito mais devemos nós renunciar para alcançar o reino de Deus, conforme vimos também em Filipenses. Dando sequência agora já no nosso terceiro tópico, a distinção final entre justos e injustos, agora na nossa parábola, na terceira parábola, a rede lançada ao mar. No nosso material de classe, no primeiro parágrafo, nós temos assim então descrito: na última parábola desse conjunto de 3, Jesus mais uma vez fala da distinção final entre justos e injustos. Mesmo tema da parábola do trigo e do joio. O Senhor compara o reino de Deus a uma rede que é lançada ao mar e depois é retirada com toda a espécie de peixes. Na praia é que são separados os peixes bons dos maus. Agora então é o momento de comparação com a parábola anterior que nós vimos, quando o trigo e o joio é chegado o momento da ceifa, onde é separado justamente o trigo para o celeiro, porém o joio para a destruição no fogo. Da mesma forma nós vimos aqui na parábola que haverá também agora a pesca, vamos assim dizer, é passada a rede. E o detalhe é que quando ela estiver cheia, que nós temos registrado lá no seu verso da parábola do reino de Deus, justamente 48, e estando cheia, ou completou o número dos que hão de ser salvos, ou aqueles então, chegado o Evangelho, o momento daquele dia descrito nas Escrituras, haverá um dia, esse momento chegará no juízo de Deus, onde então todos os peixes serão levados para a praia. E então nessa analogia será separados os peixes bons dos peixes ruins. No nosso segundo parágrafo do terceiro tópico, nós temos assim então escrito no nosso material: entre os discípulos havia pescadores por profissão, e mesmo os discípulos que não eram pescadores estavam completamente familiarizados com a prática descrita por Jesus nessa parábola. Portanto, os discípulos foram capazes de compreender prontamente cada detalhe da narração de Jesus. É o que temos registrado aí em Mateus capítulo 13, no verso 51. Pois o mestre havia se referido ao modo de vida de muitos deles, levavam antes de largar tudo para seguir a Cristo. E no verso de número 51 é que nós temos o destaque, quando Jesus pergunta: entendestes todas estas coisas? E a resposta dos discípulos foi: sim, Senhor. Eles entenderam
essa parábola, essa analogia do reino de Deus com essa ação da pescaria, da separação dos peixes, como sendo as nossas vidas no grande dia do Senhor Jesus. No terceiro parágrafo, nós temos: como vimos acima, a rede apanhava tanto peixes próprios para o consumo quanto os impróprios, ou seja, peixes bons e maus. Devemos nos lembrar também de que muitas espécies eram consideradas impuros, de acordo com as tradições judaicas, que nós temos lá em Levítico 11. Os peixes comestíveis e comerciáveis eram separados em cestos, enquanto os demais eram descartados. Destaque importante: assim como o trigo e joio, só há duas possibilidades: ou seremos trigo ou seremos joio, ou seremos peixes bons ou seremos peixes ruins. E nessa distinção vai ter a consequência de levarmos a nossa vida, de reconhecermos a grandiosidade ou o grande valor do Evangelho de Cristo Jesus, se renunciamos este mundo por este Evangelho, por essa preciosidade. É quando nós temos uma frase, um ditado, que é uma inverdade, onde dizem: os fins justificam os meios. Isso é uma mentira, pois, na verdade, os meios justificam os fins. Como nós agimos nesta vida, nós vamos então colher, ou nós vamos então ser trigo, ou seremos joio, ou seremos peixes ruins, ou peixes bons. E assim então teremos o fim, de acordo com o qual vivemos nessa vida. E Paulo chega a descrever a esse respeito: se amarmos a nossa vida, iremos perdê-la. Mas se amarmos a Cristo e entregarmos a nossa vida a Ele, ganharemos então a vida eterna. Seguindo o nosso texto de classe agora, já na nossa quarto parágrafo, assim está escrito: essa ideia de seleção deve ser mantida em mente para entendermos o ensino principal dessa parábola, que claramente focaliza o dia do juízo final. Haverá um dia, chegará esse dia. Usando elementos do cotidiano de seus discípulos, Jesus conseguiu ensinar e comunicar uma verdade espiritual, de que devemos nos ocupar com a tarefa que nos foi confiada, pescando homens com a pregação do Evangelho de salvação, convidando todos ao arrependimento e apontando a forte realidade de que o grande dia do juízo virá, quando então o ímpio e o justo serão separados. A nossa função, nós vimos, inclusive na parábola anterior, não cabe a nós retirar o joio, muito menos a qualquer que seja. Jesus deixa claro que precisa deixar junto, naquele momento onde nós tratamos disso. A nós cabe então a pregação do Evangelho, é anunciar Cristo Jesus, e o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que certamente virá. E como estaremos nós diante desse juízo? Aí o alerta que precisamos dar, que esse dia chegará e que será realmente separado. E vemos como mais exemplos em Mateus, no capítulo de número 25, os versos 32 e 33, novamente essa colocação: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas o bode à esquerda. Então essa separação ocorrerá no grande juízo de Deus. E novamente as duas possibilidades tão somente: peixes bons, peixes ruins, ou seremos ovelhas, ou seremos bodes. E o fim conforme os nossos atos. Como também em 1 Pedro, no capítulo 1 e no verso 3 a 9, quando nós temos
essa colocação: bendito seja o Deus e Pai nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Então, vemos Pedro novamente fazendo essa defesa da grandiosidade que é o Evangelho, e que por mais que venhamos a passar por momentos difíceis ou tribulações, há outros exemplos que nós vemos, até mesmo o apóstolo Paulo passou por prisões, açoites, apedrejamento, naufrágio, enfim, mas ele disse: por que eu passei por tudo isso? Porque eu sei em quem tenho crido. Ou então Jó, quando ele, na meio da sua tribulação, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde, ele fala: mas eu sei que o meu Redentor vive. Da mesma forma, esses momentos que passamos, vem então a alegria, o gozo, que chegará um momento, e esse momento é um pouquinho de tempo, virá até nós. É onde desfrutaremos da grandiosidade da presença de Deus nas regiões celestiais. Agora, no nosso quinto e último parágrafo do terceiro tópico, nós temos então no nosso material de classe. Nesta parábola vemos mais uma vez retratado o papel dos anjos, quando da volta de Cristo. Eles serão os encarregados da separação do joio e do trigo, dos peixes maus e dos bons. É quando então os maus, peixes maus, descartados, ou então o joio para condenação, para o inferno, de destruição das nossas vidas, ou então o outro lado, que é o trigo para o celeiro, os peixes bons para o cesto, justamente sendo colocados ou dirigidos às mansões celestiais, ao reino de Deus. É quando então precisamos trazer à tona novamente o texto que está em Malaquias, capítulo 3, e o verso 18, quando diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e não serve a Deus. Nessas duas possibilidades, duas consequências: o céu ou a destruição, justamente fazendo outra vez a separação. Assim como vemos no exemplo de Noé, os retos tementes a Deus sendo guardados na arca que é Cristo, e os que não temeram a Deus, ou que não deram atenção, o valor devido à pregação do Evangelho, foram destruídos nas águas do dilúvio. Assim também ocorrerá naquele último e grande dia, quando o Senhor, nos ares, virá buscar o povo escolhido seu, povo zeloso de boas obras. Por fim, então, a conclusão da nossa lição, quando nós temos, nestas três parábolas, vimos ensinos do Senhor Jesus sobre a preciosidade do reino de Deus, que traz também a grande responsabilidade daqueles que o encontram de renunciarem com alegria a tudo quanto possuem pelo gozo de terem alcançado. Vimos também a solene verdade do juízo de Deus, que será executado na consumação de tudo, com a separação dos justos e injustos, e o destino final que será dado a cada um. Aqui um destaque lindo
que a preciosidade de Cristo Jesus nos faz renunciar a todas as demais coisas com alegria, com satisfação, pois nós encontramos a grande preciosidade que é Cristo Jesus. E seremos então assim guardados para o juízo final que nos está reservado e proposto desde a criação do mundo. Então, meus irmãos, passamos pelo roteiro, a introdução ou a apresentação da lição, com o desenvolvimento nesses 3 tópicos: a preciosidade do reino de Deus, a necessidade de renúncia e a distinção final entre justos e injustos, e concluindo então a nossa mensagem principal e o alerta às nossas vidas. O nosso textuário então: para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Texto esse em Colossenses capítulo 2, versos 2 e 3. Deus abençoe e nos ajude nas nossas salas, na Escola Bíblica Dominical. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos. Coopere conosco. Nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe.